Deus. Vai para onde, meu filho? Continua no carpinteiro, Vamos carpintar. Então a palavra de Deus para você essa noite, você diz amém? Feche seus olhos por alguns instantes. Nós amamos o Teu nome, Jesus. E sabemos que esse nome nos conduz ao reino de Deus. Esse é o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Que dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Ninguém pode resistir esse nome poderoso. Como eu amo teu nome, mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Feche seus olhos. Eu não tenho nada para te oferecer, mas aquele que está sentado no trono tem tudo para te oferecer essa noite. Nenhum homem pode te oferecer nada, mas aquele que está sentado no trono, ele pode te oferecer tudo o que você precisa. Além daquilo que você pensou, além daquilo que você sonhou, além daquilo que você projetou, ele tem tudo aquilo que é melhor para a sua vida. E você pode entrar mais em Deus, se entregar mais em Deus, quando você coloca esse nome na sua frente, em todos os seus projetos, em todos os seus negócios, em tudo que você quer realizar. O nome que é sobre todo nome, nome dos nomes. Esse é o nome de Jesus. Esse é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. 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 Nesse nome há poder. Jesus. Nesse nome há prosperidade. Jesus. Nesse nome há salvação. Jesus. Nesse nome há cura. Jesus. Nesse nome há restauração. Jesus. Nesse nome há avivamento. Jesus. Nesse nome há conversões. Jesus. Nesse nome há satisfação. Jesus. Nesse nome há satisfação. Jesus, nesse nome tudo se completa, tudo acontece, tudo se satisfaz. É o nome que é sobre todo nome. É o nome de Jesus. O nome de Jesus. Esse nome há poder. Aleluia. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Pede qualquer coisa em meu nome ao Pai, e Ele vos entregará. A condição é você pedir em nome de Jesus. Não é apenas falar a palavra, mas é estar dentro de Jesus, dentro do nome, em meu nome, dentro do meu nome. Pode pedir qualquer coisa ao Pai e Ele vai conceder. E você diz
Amém. Fala para o seu irmão assim: Deus. Não, incomoda ele. Um elefante incomoda muita gente, mas fala assim: Deus vai falar com você hoje. E principalmente com o pastor André. Deus vai falar comigo. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Versículos 8 e 9. Continua nessa mesma unção. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? Vai lá para 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 9. Diz assim o texto. 1 Reis, capítulo 9. Capítulo 19, versículo 9. Aliás, ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhes veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Versículo 13. Quando ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Vai lá para João, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 13, versículo 15, capítulo 21, versículos 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simeão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simeão, filho de João, tu me amas? Ele lhes respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simeão, filho de João, tu me amas? Pedro, entristecendo-se por ele lhes ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse: apacenta as minhas ovelhas. É impressionante quando nós vamos lidar com a personalidade
desses 3 homens que nós lemos aqui: Adão, Elias e Pedro. 3 homens que Deus faz perguntas a eles. No que lemos de Adão, Deus faz uma pergunta a Adão: onde estás? Para Elias, Deus faz 2 perguntas: onde está? O que está fazendo aqui, Elias? E para Pedro ele faz 3 perguntas: tu me amas? O impressionante, o interessante é que a primeira pergunta, aonde estás? Isso revela a posição pecaminosa que Adão tinha se colocado. E quando você vai estudar de fato e perceber aonde Adão estava, ele estava escondido junto com a esposa, atrás das árvores. A pergunta que Deus fez a Adão, não é porque Deus não era onisciente, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. Ele sabia onde Adão estava geograficamente. Mas a pergunta era para que Adão respondesse aonde ele estava. E não era geográfico, era em questão do seu caráter, era em questão da sua identidade, era em questão do pecado que ele estava arranjado e é onde ele estava escondendo. Quando Deus faz uma pergunta como essa, aonde estás? É porque Ele quer que você mesmo responda. Ele quer que você se levante. Porque quando estamos escondidos, irmãos, quando estamos com algum pecado em nós, quando estamos envolvidos com algum pecado oculto, e não é oculto de nós mesmos, é culto dos outros, é oculto para o próprio Deus que nós não falamos. Deus quer que nós confessamos, Deus quer que nós falamos, porque tem coisas, tem pecado que nos trava, tem pecados que não nos faz desenvolvermos, tem pecado que nos impede de avançar, de alcançar aquilo que Deus tem para todos nós. O pecado nos entristece, o pecado nos enfraquece, o pecado nos afasta de uma medida longe de Deus. A única coisa que pode nos afastar de Deus é o pecado. E muitos de nós nos escondemos. É pecado da língua. Então eu quero dizer para vocês, principalmente para os homens aqui, eita, Deus não foi corrigir a mulher. Deus não perguntou à mulher. Deus perguntou aos homens, ou ao homem. Mas é a mulher que pecou a primeira vez. Mas a ordem tinha sido dada para o homem. Não era para ele comer. Mas o manezão comeu. E depois que ele come, peca. A primeira coisa que ele faz é culpar. A primeira é se esconder. A segunda, culpar. Foi a mulher que tu me deu. Ó. Acusação dupla. Ele acusa a mulher, acusa Deus. Foi a mulher que tu me deu. Toda vez que estamos em pecado, pecados que estão nos impedindo, nós procuramos culpados. E nós não assumimos. E sabemos que é isso que nos impede, está impedido de Deus agir nas nossas vidas, de Deus fluir no nosso interior, de Deus fluir no nosso casamento, de Deus fluir nos nossos relacionamentos. É o pecado e não tem outra coisa. Então Deus vai a Adão e pergunta: onde tu estás? Você tem capacidade de responder aonde você está? Não é para mim, não é para o pastor, é para Deus. De confessar, passar horas diante de Deus falando: eu tenho esse pecado, eu tenho essa falha, eu tenho esse problema, eu tenho essa inclinação para a carne, eu tenho isso e aquilo. Senhor, me salva. Aonde tu estás? Se você ler Efésios 4, a partir do versículo 25, você vai se deparar com uma lista de pecados da nossa língua. Eu não estou falando do pecado da mente apenas, estou falando do pecado da língua. São uma lista de pecados e Paulo vai falando, citando os pecados, e ele para. E ele fala: não entristeçais o Espírito
Santo de Deus. Depois ele continua falando do pecado. Porque o pecado que entristece o Espírito Santo é o pecado da língua. É o pecado da acusação. Trazei à nossa boca palavras poderosas, palavras santas. Trazei aos nossos lábios palavras que de fato vai conduzir um irmão, uma irmã, à graça de Deus, à presença de Deus, à glória de Deus. Que a nossa boca faça conduzir pessoas ao céu e não ao inferno. Não a derrota, mas a vitória. Todas as vezes que alguém chegar a você, é porque Deus está mandando uma pessoa chegar a você, porque ela precisa de uma palavra de vitória, uma palavra de consolo, uma palavra de exortação, de levantar essa pessoa para cima. E você cheia de Deus, você cheio de Deus, tem essa condição, querido, tem essa condição, querida. As esposas têm poder, têm o poder de levantar um homem. Como também tem o poder de deixar o homem sem o jardim. Ah, da glória. Você precisa entender, homem, você precisa entender, mulher, que coisas que faz você perder um jardim é quando você se esconde por trás do seu pecado. Aonde tu está? Tem gente que está escondendo atrás da pornografia. Tem gente que está escondendo atrás da acusação. Tem gente que está escondendo atrás das dívidas. E um dos maiores pecados é o teu tempo com Deus. Que você abandonou Deus. Que você deixou a comunhão com Deus. Você deixou o Senhor. Virou as costas e deixou Ele lá sozinho. Falando sozinho. Aí quer vitória, quer bênção, quer isso. E deixa Ele sozinho. Sendo que detalhes na sua vida é Ele que provê. Sendo que a respiração que você tem é Ele que te dá. Sendo que a voz que você tem de adorar é Ele que te deu. A saúde que você está gozando é Ele que te deu. Mas você deixa Ele só. Porque você não aguenta ouvir o Senhor. Tem medo. E se esconde atrás dos seus pecados. Se levante hoje. E fala, hoje eu vou vencer. E nós vencemos é pelo sangue de Jesus mesmo. Nós vencemos é pelo poder do Espírito mesmo. Nós vencemos é assim, porque nós temos que todos os dias mortificar os desejos da nossa carne. Mortifica esse trem, moço. Segundo homem é Elias. Cara, Elias, todo mundo acha Elias o top, né? Profeta doido. Tá vendo aquele momento que os soldados, 50 soldados foi buscar ele no monte. Homem de Deus, desce daí. Se eu sou homem de Deus mesmo, que desça fogo do céu e consuma vocês. Ô bicho doido. Desceu fogo do céu e lau. Consumiu 50 perturbados. Vem mais 50, você tem fogo do céu mesmo, consuma vocês. Lau, 100 homens. Na lapada só. Mas deixa eu falar. 3 coisas fez aquele homem entrar em uma crise existencial. Culpa. Fala comigo, culpa. Não é esperança, é... Eu anotei aqui. Cadê a palavra? Errei de novo a palavra. Expectativa. Fala comigo, culpa, expectativa e limitações. Essas 3 coisas te levam a entrar em crise. Foi o que levou esse homem a entrar em crise. Culpa. Gente, ele chegou, Deus não mandou nada, ele chegou parando o céu. Homem perturbado. Falou, não vai chover. E o céu parou, não choveu mais. O trem virou o sertão mesmo. Não chovia uma gota. 3 anos. Querido, esse homem levou a culpa, porque ele chegou na casa de uma viúva e fez um milagre ali, mas o filho da viúva morreu. E quando ficou para ele ressuscitar, ele falou assim, até isso o Senhor me fez causar? Olha a pergunta dele. Ele estava envolvido em culpa.
todos nós aqui, nós precisamos saber onde estamos em Deus, porque a culpa é um dos sentimentos que mais paralisa o crente. O inimigo, irmão, inimigo. Porque, irmão, deixa eu pegar Juninho. Juninho, você tá a elegância. Vem aqui, faz favor. Pastor Juninho. Nossa ouvida não, cadê Renato? Tá bonito, gostei. Eu vou fazer o papel de Deus e do inimigo. Não sei se dá, mas vou fazer. Deus fala assim: aqui, Juninho, é o pecado. Eu odeio o pecado. Ele não culpa, Juninho. Meu filho, eu amo você, mas odeio o pecado. Deus não traz culpa a ele. Ao contrário do diabo. O diabo é assim, ó. Ei, Juninho. Ele culpa o Juninho e ama o pecado. Ele nem dá bola pro pecado, mas ele pega. Ei, Juninho. Você tá bonito, hein? Mas você é um pecadorzinho, irmão. Um pecadorzinho. Vai lá. Entenda, o diabo, ele sempre vai te acusar. Apocalipse vai dizer que ele é o nosso acusador, e é de dia e de noite que ele nos acusa. Acusação é coisa do diabo. Não sente com ninguém para acusar ninguém. Porque se você estiver fazendo isso, quem está do seu lado, quem está soprando no seu ouvido é ele. Segunda coisa que levou ele a entrar em crise foi a expectativa. Há uma diferença da expectativa para a esperança. A expectativa é aquilo que nós produzimos. A esperança é aquilo que eu espero em Deus. É aquilo que vem de Deus. Mas quando eu estou vivendo de expectativa, ele cria expectativa no povo. Depois que ele cria expectativa no povo, uma mulher coloca o homem para correr. E esse homem sai doido com medo de Jezabel na terra. E para cima e para baixo, louco. Porque ele criou uma expectativa. Todas as vezes que nós estamos debaixo das nossas expectativas, sempre alguma coisa pequena vai nos assustar. Não estou falando que a mulher é pequena, mas qualquer coisa nos assusta, qualquer coisa nos faz correr. E sabe qual é o detalhe? É que ele correu tanto, fugiu tanto, e o texto mostra que ele foi de um lado até a um monte. E gente, ele correu acima dos limites. Ele foi acima dos limites, ele correu tanto que ele até atravessou uma carruagem. Mas olha a percepção. A expectativa também te faz cansar. Porque às vezes nós colocamos expectativa nos homens, em algum homem, em alguma mulher, em alguma situação, e às vezes nós nos frustramos. Mas a Bíblia diz que a fé, observe, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé, esperança. E aqui que é o bonito da coisa, aqui quando nós criamos expectativas, nós às vezes vamos além dos nossos limites. Elias foi além dos limites dele, tanto que ele andou tanto, ele andou mais de 500 quilômetros, com medo da mulher, com medo de Jezabel. Os 520 quilômetros. E ele chega cansado. E aí, você vai ver a conversa do anjo. Aparece um anjo. Aparece um anjo na frente dele. Ele fala, sabe o quê? Ele dorme. Ô, bicho baiano. Tem algum baiano aqui? Estou lhe vendo, pastor. Ele dormiu, mas não foi de baianada, foi de depressão. Porque ele andou tanto, ele foi além dos limites. Não vai além dos seus limites. Quando criamos expectativa, nós vamos além dos nossos limites e caímos em angústia, caímos em depressão,
caímos em cansaços. E o anjo falou assim: antes de ir, come, bebe e dorme. Boa essa frase, hein? Come, bebe e dorme. Coma, beba e durma. Ele falou: mas eu preciso. Coma, beba e durma. Recupere. Tem momento nas nossas vidas que nós criamos tanta expectativa que nós começamos a ter compromissos que nos cansa. E quando nós cansamos, a única coisa que nós temos que fazer é o quê? Dar uma recuada. Acalma. O mundo nem acabou, você está no desespero todo. A banda dos... Acho que na aula ontem nós falamos sobre um pouco sobre o que está acontecendo aqui na Europa. A ministra pediu arrego, né? E aí, o que está vindo por aí, as profecias que tem sobre o país, eu vim aqui para ganhar dinheiro, e o negócio vai ficar feio. Eu falei, se a banda do sol cair, cai ali mais para o lado do mar, nós comer peixe assado. Mas se Deus nos trouxe para cá, não preocupa não, irmão. Ele pode trazer corvo para te alimentar. Tranquilo. O corvo é o símbolo do quê? Da morte, come coisas. Deus pode trazer aquilo que parece morte para te alimentar, para cuidar de você, para trazer carne assada todo santo dia. Elias sai dali e entra dentro de uma caverna e fica ali uma noite. E é aí que Deus faz as duas perguntas. Se a primeira pergunta para Adão é em relação a alguma coisa de pecado, aonde você está? A segunda pergunta que ele faz para Elias, as duas perguntas que ele faz para Elias é em relação à crise. Revela a crise. Quando ele faz duas perguntas, número 2 na Bíblia significa urgência. Aonde tu estás? O que está fazendo aqui, Elias? Versículo 9. Versículo 13. O que está fazendo aqui, Elias? O mesmo momento que ele entrou na caverna, ele saiu da caverna. O mesmo momento que nós entramos em uma crise, da mesma forma, nós podemos sair. Você só precisa entender quem é que está falando com você. E a ansiedade dele estava tão grande, que ele respondeu uma coisa na primeira pergunta, e ele exagerou na segunda pergunta. Ele só tem eu na terra. Só eu que estou fazendo isso aqui. Só eu assim, só eu estou depressivo. Calma, nego velho. Tem 7.000 que não se dobrou a Baal. Não tem só nós aqui, irmão. Tem 7.000 que está na pressão. Tubarão. Que não está com sangue nos olhos. Para profetizar. Para fazer aquilo acontecer. Eu estou cansado, você está cansado também, mas tem 7.000 que não se dobraram. Está prontinho para morder o cão. E nós não podemos achar que a carga é só nossa. A carga é só sua, a carga é nossa. Deus falou, sai daí, rapaz, o que tu está fazendo aí? Está doido? Vá para profetizar para um rei, para um outro rei, e alguém que vá lhe substituir, que eu vou lhe encarregar. Sempre Deus tem um substituto. Não acha que você é o único? Sempre Deus tem um substituto. E quando você está cansado, não fica triste. Deus tem 7.000. As crises se revelam aí. Chegou o limite? Para. Calma. Deixa de agonia. Como nordestino, deixa de agonia. Vá no seu limite. Deus nunca vai te dar uma prova aquilo que você não consegue suportar. Mas tem gente que é tão doido que ele entra no deserto que Deus não mandou entrar. Eu não mandei tu entrar aí. Tu entrou porque quis. Precipitado. A Bíblia fala que quem precipita peca. Calma, deixa Deus falar e tu vai dando os passos quando Deus vai falando. Aí entra a terceiro homem aqui, Pedro. E quando Jesus morre, os caras não tem para onde ir. Pedro, deu ruim, vamos pescar.
voltar à antiga prática. Porque Deus chamou ele para ser pescador de homens. Ele pegou, ô João, arruma a turma. Jesus morreu, nós estamos tudo condenados, vai dar ruim. Vamos pescar? Não tinha nada para fazer. Quando nós estamos sem a palavra certa, nós voltamos a fazer aquilo que não era, que nós fomos chamados para fazer. Daquilo que o Senhor nos chamou para não fazer mais, nós voltamos. Aí Pedro pega João e vai. Capítulo 21. E vai pescar. Eles pescaram? Não, estava ali naquela loucura. E tal. Aí Jesus chega na beira da praia, sem querer, querendo nada. Bem surfista, cabelo grande. Eu estou imaginando Jesus. Aí ele grita, ô! Tem peixe aí? Os camaradas, quem é esse perturbado? Uma hora dessa, já era meia-noite, gritando na beira da praia. Só que tinha uma pessoa que conhecia a voz dele. E ele falou, pô, peraí, essa voz é inconfundível. Aquele que tem o poder de encostar no peito, de recostar a cabeça no peito de Jesus. Ele sabia qual era a voz do amado. Ele sabia qual era a voz daquele que sempre estava falando com ele. A voz do apaixonado, a voz daquele que estava amando. Espera aí, Pedrão. É Jesus. Quem ama não confunde a voz. Quem ama sabe a voz que está falando com ele. Só que Pedro não queria saber. É João? É ele? É ele. Era Pedro mesmo. Pulou dentro da água. Chegou primeiro que todo mundo lá na beira da praia. Só que ele viu algo. Ele viu um braseiro. E ele viu Jesus sentado. Só que a primeira vez que Pedro chega diante de Jesus, calado, ele não diz nada, porque é o segundo braseiro. Porque o primeiro braseiro, ele nega Jesus 3 vezes. Mas o segundo braseiro, ele está calado. Tem dia que Jesus vai trazer o braseiro em nossas vidas. E ele vai fazer como fez com Pedro. Encosta aqui. Danilo, encosta aqui. André, encosta aqui. Rafa, tu me amas? Ele negou 3 vezes. E foram 3 perguntas. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Ele estava falando de atitude, de responsabilidade. Porque quem ama tem atitude. Quem ama tem responsabilidade. Quem ama, ele sabe que tem que liderar, que tem que tomar a frente. Não é para outra coisa, é porque ele sabe do chamado. Eu não te chamei para voltar para pescar, Pedro. Eu não chamei você para pescar novamente. Você tem que continuar no chamado que eu fiz para você. Ô irmão, Deus está falando comigo, irmão. Toma, baiano. Deus nos chama para continuar aquilo que Ele nos chamou para fazer. Tu me amas? E Ele e Ele afirma: Pedro, filho de João. A palavra João é Bar-Jonas. A palavra Jonas é a mesma palavra para Jonas. Sabe aquele lá de Nínive? Aquele profeta fujão? É a mesma palavra para Jonas lá. Aquela palavra Jonas no hebraico é pomba. Que revelação. Pomba. Nenhuma pomba posa em lugar inseguro. Só posa quando tem segurança. Enquanto nós não tivermos segurança em Cristo, o Espírito Santo, que é a pomba, não tem como repousar e nos transformar, e nos acalmar,
e nos aquietar e nos conduzir como tem que nos conduzir, porque Ele é o nosso guia. Tem dia que você está inquieto, tem dia que eu e você estamos inseguros. Nós servimos o Senhor, mas não confiamos no Senhor. Nós criamos expectativas, mas não criamos esperança em Deus. Capítulo 13 de 1 Coríntios, ele trata sobre o amor. Ele vai dizer: por fim, permanece a fé, o amor e a esperança. Mas o maior desses três é o amor. Tu me amas? Então se posiciona. Tu me amas? Então toma aquilo que é seu por direito, pelo chamado, e exerce. Tu me amas? Para de se preocupar com o que vai acontecer na terra da rainha. Se preocupa com o que está acontecendo no reino de Deus. Tu me amas? Volta para mim. Tu me amas? Lidera, apacenta as minhas ovelhas. As almas estão se perecendo, eles estão caindo de carrada num abismo, e é sem precedente. E nós estamos preocupados com política, quem vai governar o Brasil ou não. Irmão, independente de quem vai governar, há um Senhor que governa a terra, que tudo que está acontecendo na terra, Ele governa. Eu sei que nós temos que pender para a direita, mas quem governa a sua vida, a minha vida, é Deus. E nada pode acontecer fora do poder dEle. Temei aquele que, além de matar o seu corpo, pode jogar você no inferno. O diabo não pode jogar você no inferno. Mateus 10 vai dizer: temei, não aquele que mata o seu corpo, mas aquele que, além de matar o seu corpo, pode te lançar no inferno. O único que pode te lançar no inferno é Deus. Como que Ele vai lançar você no inferno? Se Ele está te convidando a apacentar, a liderar. Maridos, homens, a sua ovelha, a sua casa precisa de você se posicionar, liderar, se posicionar. A sua esposa só precisa de segurança. Mulher assim, Deus fez ela assim. Mas no dia do juízo final você vai ter que dar conta da sua esposa, dar conta dos seus filhos. Se posicione. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Deus te colocou como líder de apacentar as ovelhas. Só se posicionar, meu amado, e as coisas começam a se destravar, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Feche seus olhos. Se Deus falou com você, eu não quero que o André tenha falado com você. Se Deus falou com você em alguma parte dessa mensagem, é porque Ele quer que você responda a Ele. Responda a Ele. Eu vou te dar alguns minutos para você responder a Ele. Dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, os seus pecados, com as suas crises. Como amo seu nome. Ministério de Louvor, vem, me ajuda. Eu quero que você esteja. Pode ficar sentado, irmão. Fica sentado. Acalma. Eu quero que você fale com Deus. Responda a Deus. Responda a Deus. Sim, Jesus. Há homens aqui, Senhor. Há mulheres que por muito tempo não tem conseguido ter forças
Elas não têm forças para responder ao teu chamamento. Não têm força, Senhor. Estão cansados, fadigados, esgotados. E não encontram razão, motivação, porque colocaram tantas expectativas. Levantaram tantas expectativas nos homens, que não conseguem enxergar a esperança do Senhor, que não conseguem enxergar o teu amor, que não conseguem enxergar, Senhor, que o Senhor nessa noite, está marcada essa noite, de chamá-los novamente. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Oh Deus, Espírito Santo, cuida do coração desse homem, cuida do coração dessa mulher. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos, Senhor. Essa é a palavra que nós temos para compartilhar nessa noite. É que nós temos que nos levantar diante dessas perguntas e responder: eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, meu Senhor.